texto que vamos estudar hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, o verso 13. E é a continuação do Sermão do Monte, o mais longo sermão de Jesus, um sermão muito precioso, cheio de orientações práticas para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida em família também. No verso 13 diz Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Eu tenho pensado que o Senhor Jesus me chama para ser ativo, proativo e não apenas reativo. O sal é algo que torna a comida digna de ser comida. E se você é o sal da terra, se você assume o papel que Jesus reservou para você na vida, de ser um sal, de estar para salgar, para temperar o ambiente que você vive, a casa onde você mora, então você é a pessoa que torna essa casa digna de ser morada. Você não é alguém que está ali esperando para ser servido, esperando que outras pessoas tornem a casa digna para que você more. Não, Jesus está dizendo: filho, não é esse o papel que eu tenho para você. Você é a pessoa a quem eu escolhi para tornar essa casa digna de ser morada. Você é o sal da terra. Quais são as características deste sal, desse tempero divino, tempero de Deus? Eu tenho imaginado que este sal da terra, ele é composto por algumas características. Por exemplo, a bondade, o amor, a misericórdia, o perdão. Quando é que a gente tem bondade? A gente não tem bondade, eu não tenho bondade. A bondade é algo que vem de Deus, é uma característica divina que eu recebo quando ando com Deus, quando acordo e o meu principal e primeiro objetivo é buscar a presença de Deus, é ler a minha Bíblia e depois seguir o dia, andar, sair para o meu trabalho e andar na presença de Deus. Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, os profetas andavam com Deus. E você é uma pessoa chamada a ser o sal da terra. E você será o sal da terra se você antes buscar de Deus esse tempero, essa habilidade para ser o tempero que torne a sua casa digna de ser morada, o seu trabalho um lugar digno de ser habitado e a terra digna de ser habitada. Não fossem os sais da terra, os filhos de Deus que estão na terra, que representam o caráter de Deus para os outros homens, para os outros seres humanos, essa terra não seria mais um lugar digno de ser habitado. Seria muito difícil estar morando nessa terra. Mas como é que eu recebo bondade? Eu recebo bondade buscando de Deus. E eu só posso ser bondoso quando Deus tira de mim o egoísmo que me faz pensar em mim. A bondade é uma característica daquela pessoa que pensa nos outros, que põe os outros em primeiro lugar, que pensa nas necessidades dos outros. O que a minha esposa poderia estar desejando? O que ela poderia estar precisando? Como que eu posso deixar a vida dela melhor? Como que eu posso fazer a diferença na vida dos meus filhos? Eu tenho aprendido isso e tenho procurado, estou aprendendo ainda isto, e tenho procurado fazer uma diferença na vida das minhas filhas. E um dia desses, uma das minhas filhas disse: pai, quando você me mandou aquele torpedo, aquela mensagem, uma colega minha falou assim: o seu pai manda mensagem para você? Eu viajo muito e eu tenho aprendido que se eu não posso estar perto das minhas filhas, ainda agora que já são adultas, eu posso estar perto pelo menos emocionalmente e espiritualmente. Eu tenho orado por elas todos os dias. Pelo menos 2 vezes por dia oro pelas minhas filhas. Mas procuro estar em contato o máximo que posso. Mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Você foi chamado por Deus para ser o sal da terra. E se eu não sou o sal da terra, diz a palavra de Deus que eu não presto para mais nada. Você já viu pessoas
que não prestam para nada, pessoas que precisam ser carregadas pela vida fora, porque não entenderam o seu papel. Um papel que Deus dá a todo mundo que nasce nesse mundo, a todo mundo que vem ao mundo. Deus diz, meu filho, eu coloquei você na terra para você ser o sal da terra. Mas se você não aceita esse papel de ser o sal da terra, você para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu quero pedir a Jesus para fazer de mim o sal da terra. E eu quero convidar você para pedir a Jesus também para fazer de você o sal da terra. Mas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, agora no verso 14, Jesus apresenta uma outra figura com um sentido semelhante. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lindo isso aqui. Que tal você pedir agora a Jesus, meu Deus, envia teu Espírito Santo, me ajude a apresentar boas obras na minha casa. Esse texto, no verso 14, começa falando de luz. Sou a luz do mundo. Jesus disse que ele também é a luz do mundo. E agora está dizendo que nós somos a luz do mundo. Lá no livro de Salmos, no capítulo 119, verso 105, Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia também é luz. E agora, se Jesus está dizendo que eu sou luz, eu fico pensando que talvez eu e você sejamos a única Bíblia, a única palavra de Deus que alguém vai poder ler, a nossa vida. Somos a palavra viva de Deus. Você é uma palavra viva de Deus. Talvez mais influente do que a própria Bíblia para os seus filhos e para o seu cônjuge. E talvez eu esteja falando com alguém que vive com um cônjuge que não é cristão, que tem uma esposa que não é cristã, que não é convertida, que não frequenta a igreja. Às vezes até frequenta a igreja, pode ser que até seja batizada, mas não é cristã, não é filha de Jesus, não é serva de Jesus. Enfim, eu não sei. Se esse é o caso, você é a palavra viva, você é a luz do mundo. Talvez a única palavra de Deus que a sua esposa ou que o seu marido possa conhecer um dia seja a sua vida. Então viva como a luz do mundo, viva dentro da sua casa para iluminar os seus filhos, para iluminar o seu cônjuge. Eu creio que este é um chamado de Deus para nós, não vivermos de maneira egoísta, para sermos carregados, ajudados ou apenas sermos pessoas reativas. Se o meu cônjuge entendeu o seu papel e está vivendo uma vida cristã, então eu vivo junto com o meu cônjuge, mas se eles me tratam mal, então eu me escondo no meu casulo, eu me fecho aqui no meu esconderijo e deixo a vida seguir, faço de conta que não sou pai, faço de conta que não sou cônjuge. Não desista do seu papel, do papel que Deus deu para você. Deus deu para você o papel de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra. Que tal ouvir hoje o chamado de Deus? Que tal dizer para o Senhor, meu Senhor, eu quero assumir esse papel, eu quero assumir essa missão. Viver em família é uma missão dada por Deus, uma missão santa. Ser marido é uma missão santa. Ser uma esposa é uma missão santa. É aceitar um papel dado por Deus. Ser um filho é uma missão santa. Ser um pai ou uma mãe é uma missão santa. E você é chamado para essa missão. Fica aí, que a gente já volta logo depois do intervalo.